tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Centro de Educação Profissional Tecnológica, sejam todos muito bem-vindos ao curso de operador de caixa. Olha, a aula era para ter ido ao ar ontem, mas infelizmente teve um problema aí, a gente não conseguiu colocar essa aula ao ar. Foi gravada lá na escola, né? Lá na escola da Bahia dos Anjos. Infelizmente a gente não conseguiu colocar ao ar, eu estou refazendo o vídeo novamente para estar gravando para você, mas o conteúdo vai ser o mesmo, tá bom? Olha, o que a gente vai falar hoje? Como eu disse anteriormente, meu nome é Denilson da Conceição Argentina. Eu já trabalhei como operador de caixa, sou formado em análise e desenvolvimento de sistema e sou especialista em gestão empresarial. Tenho formação em gestão empresarial, tá? E estou cursando duas faculdades agora, Educação Física e Economia. Educação Física porque é uma paixão, eu gosto muito dessa área, gosto de estar trabalhando. E Economia porque é um desafio, tá? Um projeto futuro. E aí então já comecei a investir nesse projeto futuro, absorvendo conhecimento. Acho que toda vez que você planeja algo, você tem que começar a fazer esse planejamento a curto, médio e longo prazo. E dentro dele tem que contemplar a absorção do conhecimento para que você possa conhecer de fato aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai estar executando, não é mesmo? Então, voltando aqui ao nosso curso de operador de caixa, hoje nós vamos estar falando sobre os três pilares. Falaremos sobre os três pilares da profissão. Professor Denilson, que pilares são esses? Nós estaremos falando sobre os pilares que são de primordial importância para que você venha ter sucesso pessoal e profissional. São eles: a assertividade, a resiliência e o que, professor Denilson? Professor Denilson? A assertividade, a resiliência e a efetividade, tá? São fatores de primordial importância para que você, ou são os pilares do sucesso. Eu vejo dessa forma. Antes, vamos dar início, então, falando sobre a assertividade. Por que o senhor vai falar sobre a assertividade, professor Denilson? Porque a assertividade é o pilar de tudo. Tudo começa com a assertividade, com a resiliência. A resiliência é o pilar de tudo. Se você é um profissional, se você é uma pessoa, se você é um pai, se você é um esposo, uma esposa, que não é resiliente, com certeza você vai ter relacionamentos conflitantes e resultados frustrantes por conta da ausência da resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que a pessoa tem de passar por dificuldade e não mudar o seu foco, não mudar o seu jeito de ser. Ou seja, aquelas dificuldades não muda ela continua com o mesmo foco, continua com a mesma intenção, continua com o mesmo projeto. Então ela não para em função dos problemas, dos desafios que a vida nos apresenta. Então essa é a resiliência, essa resistência, essa capacidade de resistir pressão, que hoje é necessário para que você consiga desenvolver o seu trabalho. Vou colocar, por exemplo, aqui, você é operador de caixa. Digamos que você teve um dia ruim, dias ruins, você chega para executar seu trabalho. Chegando no seu trabalho, o trabalho lhe apresenta uma situação de conflito com um determinado cliente. Então, ao chegar, se você não for resiliente, você vai acabar discutindo com aquele cliente e, por consequência, perder o seu emprego. Gosto de utilizar algo bem interessante. O pessoal fala assim: olha, fulano, você precisa ter paciência. Mariazinha, você precisa ser paciente. Ciclano, você precisa ser paciente. Olha, João, você precisa ser paciente. Na realidade, a paciência, ela se constrói com o conhecimento da resiliência. Que conhecimento é esse? Você começa a perceber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades de melhorias no que diz respeito à resiliência. Então, a resiliência é a capacidade que nós, seres humanos, temos de resistir à pressão e não mudar o nosso foco e não mudar o nosso jeito de ser. Você já viu a expressão de falar assim: olha, fulano, ele passou por vários problemas, por várias dificuldades, mas ele permanece firme naquele objetivo, ele permanece ali focado naquele objetivo, ele continua trabalhando naquele objetivo, ele não parou, ele continua lutando, ele continua perseverando. Pois é, tudo isso é em função da resiliência. Se não tiver resiliência, se não tiver foco, você não consegue alcançar resultados positivos. Então a resiliência, ela é de suma importância para que você venha alcançar resultado positivo dentro da sua profissão. E como eu disse anteriormente, resultados
pessoais também, né? Resultados pessoais, resultados profissionais. Então, a capacidade de resistir pressão te dá condições de alcançar resultados positivos, ok? Então, vamos definir, vamos dar alguns exemplos aqui para que você possa entender um pouco mais esse universo da resiliência. Eu vou usar alguns exemplos para que você possa entender melhor o poder da resiliência e a utilização da mesma, e a eficácia da mesma. Suponhamos o seguinte, o esposo trabalhou o dia inteiro, ele saiu de casa, foi trabalhar. Quando ele chega lá no trabalho, ele leva a primeira advertência por ter chegado atrasado. No decorrer do dia, ele dá uma martelada no dedo, acaba machucando o dedo. Só tem um barulho aqui, tem uma construção aqui do lado, mas vamos continuar, acho que não vai atrapalhar não, tá bom? Então ele machuca o dedo nessa construção, e aí, o que acontece? Ele volta para casa. Quando ele chega em casa, esperando ali um cafezinho da esposa, e fala, olha, eu vou chegar em casa, eu vou tomar o meu café, vou ver meus filhos, ver minha esposa e etc. Todo feliz. Só que quando ele chega em casa, ele encontra a esposa brava, já reclamando, já falando que a energia, chegou a conta de energia, chegou várias contas, falando que o filho deu problema na escola e etc. Esse cidadão chega em casa, fica bravo, volta para a rua para tentar uma válvula de escape para aliviar aquele dia tão pesado. Por que ele saiu de casa? Por que ele não conseguiu ficar em casa e ouvir o que a esposa disse? Primeiro, porque a esposa deveria ter utilizado também de uma técnica resiliência e da técnica assertividade. Ok? Por desconhecer isso, ela acabou já aí evidenciando os problemas, já passando toda a problemática para o esposo, ele ficou bravo e acabou saindo de casa. E ele também, né, por não ter resiliência para saber lidar com a situação ou força suficiente para lidar com a situação. Então, pessoal, essa questão da resiliência, da assertividade, ela é de suma importância para que você possa resistir às dificuldades, os problemas, as pressões, sem mudar o seu foco e sem mudar o seu jeito de ser. Lógico, você absorve aquela pancada e depois você volta novamente ao seu estado normal e continua-se por trabalhar ou continua-se naquele mesmo foco que você tinha anteriormente. Olha, essa questão da resiliência, só para te dizer que ela é tão importante, que você começa a dizer o seguinte, Adenilson, por que uma pessoa faz um curso e ela não consegue entrar no mercado de trabalho? Porque falta dela essa questão da resiliência, que muitos por aí dizem persistência, mas a persistência ela só existe se houver resiliência. Se não existir resiliência, persistência já era. Você vai ser persistente se você não consegue resistir às pressões dos desafios propostos no nosso dia a dia. Então você precisa ser resiliente. Há uma necessidade da resiliência. A pessoa, por exemplo, ela sai para entregar um currículo e ela não consegue emprego, bate na primeira porta e recebe o não. Por receber aquele não na primeira porta que ela bateu, ela acaba por desistir, acaba por se frustrar e acaba não continuando. Então, a resiliência, ela traz isso, essa força para que você continue lutando, para que você continue perseverando, independente de quantos não você receba. Para a resiliência, o importante é você alcançar o objetivo. Você tem aquela certeza de que vai alcançar o objetivo, de que vai alcançar aquele objetivo proposto, aquilo que você determinou. Então, você não abre mão disso, não importa o que vai acontecer no caminho. Então, a resiliência, ela te traz essa sustentabilidade. Por que, professor Adenilson, sustentabilidade? Sustentabilidade porque você traça uma meta, você traça um objetivo e alcança aquele objetivo. Porque você tem base suficiente, né, uma base de resiliência, você se torna uma pessoa resiliente e consegue lutar pelos seus objetivos de uma forma estruturada. É diferente, de uma forma estruturada. Você se constrói estruturas para que você possa estar alcançando aí, né, sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quem é resiliente, pessoal, consegue ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, como eu disse anteriormente. Olha, não adianta você conhecer todas as técnicas de vendas, técnicas de comunicação, interações humanas, se você não entender o processo de resiliência.
Para tudo isso, para se comunicar de uma forma assertiva, né, para se trabalhar dentro de um processo de resolução de conflitos, você precisa entender o processo da resiliência. Então, professor, o que é resiliência? É a capacidade de resistir à pressão, tá bom? Próximo vídeo, estaremos falando sobre assertividade. A próxima aula, só você clicar aí na próxima sessão, estaremos falando sobre assertividade. Vamos lá!